Sua vida está travada? Conheça os 10 alertas de bloqueio energético. Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao canal Energias do Invisível. Aqui exploramos a espiritualidade e as energias sutis que influenciam todas as áreas da sua vida. Espero que você esteja preparado, porque hoje começará uma grande transformação em sua vida. Não saia do vídeo, porque com certeza você sairá diferente e com uma outra visão. Alerta 1. Quando a alma se cala. Você já sentiu que está tudo em ordem na sua vida, pelo menos do lado de fora, mas algo dentro de você parece desligado? Como se uma parte silenciosa da sua alma tivesse se recolhido e não estivesse mais ali? Isso é mais comum do que parece e geralmente é um dos primeiros alertas de que a sua energia espiritual está bloqueada. E o mais curioso é que não acontece de uma vez só, vai chegando devagar, de mansinho, e quando você percebe, está vivendo no modo automático, respirando sem entusiasmo, funcionando por fora, mas apagado por dentro. Esse tipo de silêncio não é paz, é ausência. Não é uma pausa consciente, é uma desconexão sutil que vai crescendo. No começo, você só sente menos vontade de fazer o que antes te dava prazer. Depois, já não se emociona com as pequenas coisas. A música que te arrepiava parece comum. O encontro com pessoas queridas vira só mais uma obrigação. Aquele café quentinho pela manhã já não faz mais cócegas na alma. E aí, um dia, você acorda e se pergunta: quando foi que eu parei de sentir? Quando a alma se cala, tudo muda. A energia começa a ficar densa, pesada, a intuição desaparece, a criatividade evapora, os relacionamentos se tornam vazios e até o corpo responde. Cansaço, tensão, insônia. Tudo parece mais difícil, mais opaco. A espiritualidade nos ensina que aquilo que está bloqueado por dentro se manifesta como desequilíbrio por fora. Não é drama, é energia. E o que você sente internamente influencia diretamente o que você atrai, aceita e permite na sua vida. Esse bloqueio energético é traiçoeiro porque ele não grita, ele não chega com urgência, ele sussurra, ele se esconde nas desculpas diárias. É só uma fase, estou só cansado, é o estresse do dia a dia. E tudo bem ter fases difíceis, claro. Mas quando esse vazio interno persiste, quando esse silêncio se prolonga e começa a anestesiar até as coisas boas, é preciso olhar com mais atenção. É a sua alma tentando te chamar de volta para casa. Na correria do dia a dia, aprendemos a ignorar esses alertas, a colocar produtividade acima da presença, a buscar soluções fora para problemas que nascem dentro. Tentamos preencher o vazio com distrações, celular, séries, redes sociais, trabalho em excesso. Mas nenhuma dessas coisas resolve a causa real, porque o problema não está no mundo externo, está na desconexão com o nosso centro energético, com a nossa essência, com o que somos de verdade. É aí que entra a espiritualidade. Ela nos convida a parar, a respirar, a sentir, a sair do piloto automático e nos reconectar com as nossas energias, com a nossa presença, com a verdade que mora em silêncio dentro de nós. Porque só quando a gente escuta esse silêncio é que conseguimos decifrar o que ele quer dizer. Você já tentou, por exemplo, simplesmente ficar em silêncio consigo mesmo por 5 minutos? Sem celular, sem distrações, sem fazer nada? É desconfortável, né? Mas é nesse desconforto que mora a verdade. É ali que sua alma começa a se mexer de novo. Quando você se permite sentir o que estava sendo ignorado, tristeza, confusão, medo, saudade, raiva, a energia começa a circular. E quando a energia volta a circular, o desbloqueio acontece. A limpeza energética não é feita só com incenso e banho de ervas. Ela começa quando você se escuta de verdade, quando para de tentar parecer forte e começa a ser sincero com o que sente. Quando você reconhece que não está tudo bem e tudo bem não está tudo bem.
Essa honestidade consigo mesmo já abre espaço para que a energia se reorganize. É como se você abrisse uma janela em um cômodo abafado. O ar novo entra, a luz também. E de repente, aquele silêncio sufocante começa a se dissolver. A alma antes calada começa a dar alertas. Um arrepio, um choro inesperado, um suspiro de alívio, um pensamento que traz clareza. São pequenos alertas de que a energia está voltando a fluir. E quando essa energia flui, as coisas ao redor começam a mudar. Você sente mais leveza, começa a tomar decisões com mais confiança, se sente mais conectado com o presente. A conexão espiritual não vem do esforço, mas da permissão. Permissão para sentir, para parar, para voltar para dentro. É nesse espaço interno que mora o real desbloqueio energético para a prosperidade, aquela que começa dentro e se manifesta fora. Então, se você está vivendo esse silêncio agora, não se julgue. Não tente tapar esse buraco com barulho. Apenas pare, respire, sinta. Deixe a alma falar, mesmo que ela só consiga sussurrar, mesmo que não haja palavras, só sensações. A sua energia sabe o caminho, ela só precisa de espaço. E esse espaço nasce no instante em que você para de fugir e decide ficar com você mesmo. Você não precisa entender tudo agora, não precisa resolver tudo hoje. Só precisa estar presente, porque acredite, o silêncio da alma não é ausência, é presença esperando ser reconhecida. Alerta 2. A ilusão da produtividade. Há um tipo de bloqueio energético que não se revela na paralisia, mas no excesso de movimento. Não é a pessoa que parou, mas a que nunca consegue parar. Não é quem procrastina, mas quem produz sem cessar. Vive ocupada, cheia de metas, tarefas, entregas, sempre com algo pendente, sempre correndo atrás de algo, sempre preenchendo o tempo com mais alguma coisa. Por fora, parece um exemplo de disciplina e força de vontade. Por dentro, há um vazio que ela mesma não consegue nomear. Um vazio que, ironicamente, ela tenta preencher com produtividade. Vivemos em uma sociedade que aplaude o fazer, que recompensa quem está sempre ocupado, que idolatra a eficiência. Mas o fazer constante pode ser uma fuga disfarçada. Pode ser o sintoma de um campo energético desconectado da essência. Um campo que não sabe mais como parar, porque tem medo do silêncio que encontrará quando não estiver fazendo nada. Medo de encarar o que está tentando abafar com tanto barulho. Esse tipo de bloqueio não é simples de identificar, porque ele se esconde atrás de conquistas, cargos, resultados. A pessoa se convence de que está tudo bem porque está entregando, porque os outros a elogiam, porque as contas estão pagas. Mas há algo que não pode ser comprado com produtividade, a conexão com a alma. E essa conexão exige pausa, exige presença, exige escuta. Coisas que a produtividade constante rouba sem perceber. Existe uma diferença enorme entre estar em movimento e estar em fluxo. Estar em movimento é estar sempre fazendo algo. Estar em fluxo é permitir que aquilo que você faz nasça do seu estado de presença. Quem está em fluxo cria, realiza, contribui, mas sem se esgotar, porque está conectado com uma fonte interna que alimenta. Já quem está apenas em movimento está sempre drenando energia, tentando manter uma estrutura que não se sustenta por muito tempo. E quando o corpo adoece ou as emoções colapsam, é porque a alma está tentando gritar: pare, escute, volte. A produtividade, quando usada como fuga, se transforma em prisão. Uma prisão confortável, eficiente, admirada pelos outros, mas ainda assim, uma prisão. Porque o verdadeiro sentido do fazer está em seu alinhamento com o ser. Se aquilo que você faz não nasce de quem você é, então está apenas construindo paredes cada vez mais altas entre você e sua verdade.
E quanto mais alto você sobe nessa estrutura de tarefas e metas, mais difícil fica perceber que está se afastando de si mesmo. É aí que entra a produtividade espiritual, aquela que nasce da alma e não da necessidade de agradar. Você pode ter uma agenda cheia e mesmo assim estar vazio por dentro. Pode ser admirado profissionalmente e mesmo assim estar desconectado da sua essência. Pode acordar cedo todos os dias, cumprir todas as responsabilidades, dar conta de tudo e ainda assim não estar vivendo. Porque viver não é só fazer, viver é sentir, é estar presente, é se permitir escutar a alma, mesmo quando ela diz coisas que não combinam com a produtividade esperada. Quando há fazer consciente, o fazer deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma expressão do seu ser. O campo energético de quem está nesse padrão de excesso começa a ficar rígido, contraído. A energia deixa de circular com leveza e começa a ser forçada. Há esforço em tudo, nada flui naturalmente. As emoções ficam contidas, a respiração superficial, os pensamentos acelerados. A intuição perde espaço. As decisões passam a ser tomadas com base no medo, na urgência, na comparação. E isso gera mais tensão, mais ação compulsiva, mais desconexão. É aí que o corpo e a mente começam a sinalizar a necessidade de um desbloqueio energético. Em algum momento, esse ciclo cobra um preço. Pode ser um colapso emocional, pode ser um adoecimento físico, pode ser uma crise existencial. O nome não importa. O que importa é entender que em sua raiz há uma desconexão profunda entre quem você é e o que você está fazendo. Um afastamento da essência. Uma alma que não se sente mais incluída nas escolhas. Uma energia que está sendo utilizada para alimentar uma persona, não uma verdade. E nenhuma meta vale mais do que um desempenho com alma. O caminho de volta não é abandonar tudo, nem se culpar. É começar a trazer consciência para o que está por trás do seu fazer. É se perguntar com sinceridade: por que estou sempre ocupado? O que acontece quando fico em silêncio? O que estou tentando evitar quando me mantenho constantemente produtivo? Essas perguntas podem parecer simples, mas têm o poder de abrir portas internas que estavam trancadas há muito tempo. E é neste ponto que a espiritualidade passa a fazer sentido. Ela não nos afasta da ação, mas nos convida à presença dentro da ação. Alerta 3. A presença que nunca chega. Você já teve a sensação de estar em um lugar, mas não estar inteiro nele? O corpo presente, respondendo às demandas, executando o que precisa ser feito, mas por dentro, a mente em outro tempo, a emoção em outro lugar, a energia distante. Há uma desconexão sutil, mas constante, entre onde se está e onde se sente estar. Um descompasso invisível entre o agora e o que pulsa dentro. E esse descompasso é mais comum do que parece, porque aprendemos a sobreviver assim, fragmentados. A modernidade nos ensinou a viver com pressa, mas nunca com presença. A responder antes de sentir, a decidir antes de silenciar, a ocupar espaço sem, de fato, habitá-lo. E isso se reflete diretamente no nosso campo energético. Quando você está vivendo uma vida que exige sua presença total, mas você só consegue oferecer partes de si, sua energia começa a se fragmentar. Começa a se esticar entre passado e futuro, entre preocupações e memórias, entre dores não resolvidas e desejos ainda não realizados. O resultado? Um corpo que carrega um campo vazio, disperso, desconectado. Essa dispersão energética é um dos bloqueios mais difíceis de identificar, porque o corpo continua operando. A rotina não para. Você trabalha, se relaciona, cumpre compromissos, mas algo não encaixa. As conversas parecem vazias, as decisões parecem forçadas, as palavras saem, mas não vibram. O dia passa, mas você não sente que viveu.
E ao deitar, um cansaço que não tem explicação se instala, porque o seu campo energético passou o dia tentando se manter inteiro, tentando acompanhar um corpo que nunca esteve totalmente habitado. A verdadeira presença não é apenas física, ela é vibracional. Ela é quando mente, corpo, emoção e espírito estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando aquilo que você sente, pensa, diz e faz estão em coerência. Quando você se escuta enquanto age. Quando você percebe a si mesmo enquanto interage com o mundo. E isso é mais raro do que parece. Porque a maioria das pessoas vive com a energia voltada para o que já passou ou para o que ainda não aconteceu. Presa a histórias antigas, traumas não curados, decisões não digeridas, ou projetada em preocupações, metas, ansiedades futuras. E nessa oscilação, o agora se perde. O problema é que é no agora que a energia flui. O campo só se alinha quando está enraizado no presente, quando o seu eu inteiro está aqui. Se uma parte sua ainda está revivendo a dor de uma perda, outra parte está tentando prever o que vai acontecer, e outra está tentando parecer bem enquanto tudo isso acontece, não há espaço para o fluxo vital se estabilizar. Você se fragmenta. E a fragmentação energética é um dos principais motivos da sensação de estar travado na vida. É possível perceber isso em pequenos detalhes. Você está em uma conversa, mas pensando em outra coisa. Está trabalhando, mas seu corpo está tenso, a respiração superficial. Está com alguém que ama, mas a mente está no celular, no problema pendente, na próxima tarefa. Não há entrega, não há profundidade, só superfície, só distração. E a distração constante é uma forma sofisticada de ausência. Uma ausência que a alma sente, uma ausência que bloqueia a expansão. A espiritualidade nos convida ao contrário disso. Ela nos chama para dentro, para o instante, para o agora. Porque é só no agora que a alma se manifesta com clareza, só no agora que o campo se purifica, só no agora que a intuição pode ser ouvida, mas estar no agora exige treino, exige consciência, exige decisão. Porque o mundo te puxa para fora o tempo todo, te distrai, te cobra, te acelera, e é preciso força para parar, para sentir, para ancorar sua presença com firmeza em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. Quando a energia volta para o agora, tudo muda. A percepção se amplia, os ruídos internos diminuem. As respostas que pareciam distantes começam a surgir naturalmente. A conexão com o corpo se intensifica, o olhar fica mais profundo, a voz ganha outro tom. A intuição se torna mais precisa, porque você deixou de estar apenas no corpo. Você passou a habitar sua própria energia com verdade. Esse retorno à presença não é teórico, ele é prático, experiencial. É quando você respira e sente o ar entrando, não só nos pulmões, mas em todo o seu campo. É quando você toma uma decisão e percebe o que acontece em seu corpo com essa escolha. É quando você caminha e percebe o impacto de cada passo no chão e na sua energia. A presença é uma prática espiritual diária. Não exige silêncio absoluto, nem retiros longos. Ela exige atenção. Atenção ao que você está vivendo. Atenção ao que você sente enquanto vive. Atenção àquilo que muitas vezes você tenta evitar através da pressa. Muitas pessoas buscam soluções complexas para seus bloqueios, quando o que elas precisam, na verdade, é apenas parar de fugir do agora, parar de fugir de si mesmas. A presença é um portal para o equilíbrio, um portal para a reconexão. Mas esse portal só se abre quando você escolhe estar por inteiro, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja confuso, mesmo que não saiba por onde começar. A presença começa na escolha de ficar, de permanecer, de não se abandonar mais. Não é fácil no início,
Porque o agora nem sempre é confortável. Muitas vezes, ele revela verdades que doem, traz à tona emoções que você preferia não sentir, expõe feridas que você tentou esconder com movimento. Mas é nesse confronto com o que é que a cura começa. A cura nunca está no amanhã. Ela está aqui. Ela está no instante em que você se permite ser quem é, com tudo o que carrega, sem máscaras, sem aceleração, sem tentar parecer melhor do que se sente. Estar presente é um ato de coragem. E é também um ato de amor. Amor por si. Amor pelo próprio processo. Amor pela própria verdade. E quando você se ama o suficiente para ficar, mesmo quando tudo em você quer fugir, algo dentro se alinha. A alma sorri. O campo relaxa. A energia volta a circular. E você percebe que não precisava fazer tanto esforço, só precisava estar. Se hoje você sente que está sempre adiantado ou atrasado, se sente que nunca está onde gostaria, mesmo quando chega, se sente que sua mente está sempre ocupada demais para o que importa, talvez seja hora de parar, de respirar, de voltar para o seu corpo, de voltar para o seu agora, porque só assim a sua energia volta para casa. E quando ela volta, você volta, inteiro, real, presente. Alerta 4, ecos que retornam. Algumas situações da vida parecem ter vida própria. Elas surgem repetidamente, ainda que você mude de casa, de trabalho, de cidade ou até de relacionamento. São histórias que se repetem com rostos diferentes, cenários novos, mas com o mesmo desfecho. É como se o universo estivesse determinado a te colocar frente a frente com algo que você ainda não entendeu. E talvez esteja mesmo. Mas não como punição, como convite, como lembrete, como um eco. Esses padrões que se repetem não são coincidência, não são azar. Eles são, muitas vezes, manifestações diretas de bloqueios vibracionais que permanecem ativos no seu campo. Como registros vibracionais que continuam emitindo uma mesma frequência e por isso atraem eventos semelhantes. A energia que você carrega dentro de si é como um sinal que emite ondas o tempo todo. E essas ondas se conectam com experiências que vibram na mesma faixa. Quando um padrão se repete, o que está voltando não é o problema, é a frequência. A maioria das pessoas vive sem perceber o quanto está presa a esses ecos. Vivem reclamando das repetições, mas não escutam o que elas querem dizer. Tentam mudar as formas externas, quando o que precisa ser transformado é o conteúdo interno. E enquanto essa transformação não acontece, o ciclo continua. Porque a energia não mente. Ela guarda a memória do que você não resolveu. E com isso, continua criando realidades que combinem com essa memória. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você tenha saído de uma relação tóxica apenas para entrar em outra semelhante. Tenha mudado de carreira esperando um novo começo, mas se deparou com as mesmas frustrações. Talvez se veja sempre com as mesmas dificuldades financeiras, os mesmos bloqueios criativos, os mesmos conflitos familiares. E, a cada vez que isso acontece, você se pergunta, por que de novo? Por que comigo? Por que sempre assim? Essas perguntas são importantes, mas precisam ser feitas com abertura, não com julgamento. Porque quando um padrão retorna, ele está tentando mostrar onde ainda há energia presa, onde ainda há dor não liberada, crença não questionada, emoção não processada. O retorno do padrão é, na verdade, uma segunda chance, uma nova oportunidade de fazer diferente, de responder com consciência, de escutar o que da última vez você ignorou. O grande engano é acreditar que basta entender racionalmente o que está acontecendo para quebrar o ciclo. A mente entende, mas a energia não se transforma só com entendimento. É preciso presença, é preciso emoção, é preciso corpo, porque o padrão se instala no campo energético como uma impressão.
e só pode ser liberado quando você permite que a energia volte a circular onde antes estava congelada. Imagine um trauma antigo que não foi acolhido. Ele cria uma contração energética. Um lugar dentro de você que se fecha, que se protege, que não quer mais sentir. Esse lugar fica ativo, mesmo que você não perceba. E essa contração começa a atrair situações que tocam exatamente naquele ponto. Não por maldade, mas porque a vida quer que você veja, que você se lembre, que você se cure. A dor não volta para te ferir de novo. Ela volta para ser finalmente libertada. E enquanto você continuar reagindo da mesma forma, sentindo da mesma forma, acreditando nas mesmas histórias internas, o padrão se repete. Porque a energia só muda quando a sua resposta muda. E a resposta só muda quando há consciência, quando há vontade real de sair do automático. Quando você decide, com todo o seu ser, não fugir mais, não lutar mais contra o que sente, não negar mais quem é. Esses ecos que retornam são mapas, indicam onde você ainda está preso, onde a sua energia precisa de luz, onde a sua alma ainda está carregando peso que não é dela. Por isso, ao invés de se revoltar com a repetição, aprenda a observá-la com reverência, com escuta, com coragem. Porque é ali que está o ponto de virada. É ali que está o portal para a transformação que você tanto procura. E não é preciso esperar grandes sinais. Às vezes, basta observar o incômodo, o desconforto que surge quando algo se repete, o gatilho emocional, a irritação que você sente com uma situação familiar demais. Esses são pontos de entrada, são aberturas para algo mais profundo. E se você tiver a coragem de atravessar esses pontos, sem fugir, sem anestesiar, vai encontrar a raiz. Vai encontrar o momento em que algo se partiu. E nesse reencontro, poderá escolher agir de uma nova forma. Poderá escolher responder com presença. Quando você muda a sua energia diante do velho padrão, algo extraordinário acontece. O ciclo se desfaz. A realidade começa a responder de outro jeito. As pessoas mudam, as situações perdem força. E você percebe que não está mais no mesmo lugar, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual. Porque a mudança verdadeira não acontece de fora para dentro. Ela começa no seu campo. Começa quando a sua energia decide se libertar do que estava preso. E para isso, é preciso parar de se perguntar por que o padrão se repete e começar a se perguntar para que ele está voltando. Qual é o aprendizado que ainda não foi integrado? Qual parte sua está sendo chamada a amadurecer, a despertar, a se expressar com mais verdade? Qual parte da sua alma ainda está esperando ser ouvida? Quando você transforma essas perguntas em prática espiritual, os padrões perdem a força. Eles deixam de ser repetições dolorosas e se tornam portais de sabedoria. E você começa a se mover com mais leveza, com mais liberdade, com mais clareza. Porque finalmente entendeu que nada acontece por acaso. Que tudo tem um propósito e que até a dor, quando compreendida, pode se tornar aliada. O que se repete está apenas esperando a sua presença. Está esperando que você escolha responder de outro jeito. Que você diga, agora eu vejo, agora eu escuto, agora eu aceito o que essa experiência quer me mostrar. E com isso, você se torna um canal de cura para si mesmo. Um campo onde a energia volta a fluir. Um ser capaz de interromper heranças emocionais, de transformar crenças enraizadas, de reescrever a própria história com consciência. Porque você não está preso a nada, nem ao passado, nem às crenças, nem às dores. Você só precisa lembrar que tem escolha e que todo eco pode se transformar em silêncio quando a mensagem é finalmente compreendida, quando a energia encontra passagem, quando a alma é libertada do ciclo e pode, enfim, seguir em frente. Alerta 5. A rendição que liberta.
Muitos acreditam que para superar um bloqueio energético é preciso lutar. Lutar contra os sintomas, lutar contra os pensamentos, lutar contra o que se sente, buscar, correr, conquistar a cura como se ela fosse um troféu a ser ganho por esforço. Mas o caminho da energia não obedece às leis da força. Ele obedece à verdade. E a verdade só emerge quando há rendição. Rendição não é desistência. Rendição é entrega consciente. É quando você para de tentar controlar a experiência e começa a vivê-la com inteireza. É quando você abre espaço para que a vida te toque, para que a alma se manifeste, para que a energia flua. A força que vem da tentativa de resolver tudo na marra gera mais tensão. A permissão, por outro lado, dissolve, amolece, desbloqueia, cura. Há pessoas que fazem de tudo, tentam todas as técnicas, todos os métodos, todos os cursos, leem, estudam, seguem gurus, testam práticas diariamente, mas continuam estagnadas, porque fazem tudo isso com a intenção de consertar algo em si, como se estivessem quebradas, como se houvesse algo errado nelas. E a energia percebe essa intenção. Ela percebe o julgamento embutido em cada tentativa. E quanto mais você tenta se curar a partir do lugar do estou errado, mais você se distancia de si mesmo. Porque cura não acontece onde há rejeição. Ela nasce no espaço da aceitação. Aceitar não é se acomodar. É reconhecer o que está vivo dentro de você sem tentar manipular. É dizer para si mesmo, sim, eu sinto isso. Sim, isso está difícil. Sim, eu não sei o que fazer agora. E está tudo bem. A permissão abre portais que o esforço fecha. Porque onde há permissão, há amor. E o amor é a linguagem da cura. Quando você se trata com compaixão, sua energia se organiza. Quando você acolhe a sua dor como parte do caminho, ela perde o poder de te controlar. A rendição é o ato mais corajoso de um ser espiritual. É quando você tira as armaduras, quando você solta os planos, quando você reconhece que há algo maior que quer te conduzir. E você permite não saber, permite não ter controle, permite não ter respostas, permite sentir o que há para ser sentido. E é nesse espaço, entre a vulnerabilidade e a presença, que o desbloqueio acontece, não como mágica, mas como consequência natural de um campo que finalmente pode respirar. A alma não quer perfeição, ela quer presença, ela não quer que você faça mais, ela quer que você seja mais, que você esteja, que você pare de fugir de si mesmo, que você abandone a necessidade de estar sempre certo, sempre forte, sempre pronto, porque o crescimento verdadeiro não se dá quando tudo está em ordem, ele acontece no caos, no desequilíbrio, no vazio, é ali que você se encontra, ali que você se vê como é. E é ali que você pode se libertar. Quantas vezes você já se cobrou por não estar bem? Quantas vezes se forçou a sorrir quando tudo em você queria chorar? Quantas vezes ignorou sinais do seu corpo, da sua intuição, da sua alma, apenas para não parecer fraco? Esse padrão de exigência interna, de dureza consigo mesmo, é um dos bloqueios mais sutis, porque parece força, mas é medo. Medo de não ser aceito, medo de não ser suficiente, medo de se perder. Mas só quem se permite se perder um pouco é que encontra caminhos que nunca imaginou. A energia precisa de espaço para se reorganizar. Ela precisa que você confie, que você deixe de tentar controlar cada detalhe do processo, porque há algo em você que sabe o caminho, que conhece os passos, que entende o tempo, mas esse algo só pode atuar quando você solta, quando você se rende ao que é, quando para de tentar ser alguém e começa a simplesmente estar com o que existe. Essa rendição exige prática, não é passividade, não é desistência, é um estado interno de abertura,
Um reconhecimento de que o controle não é o que vai te salvar. O que salva é a escuta, é o acolhimento, é a disposição em sentir, mesmo que doa, mesmo que seja confuso, mesmo que te deixe vulnerável. Porque é na vulnerabilidade que você se humaniza, e é na humanidade que a energia encontra espaço para circular. Você não precisa entender tudo agora, não precisa ter todas as respostas. O desbloqueio energético não acontece em um único momento. Ele é processo, ele é jornada. Ele é feito de pequenos instantes de presença que se acumulam e de repente criam um campo novo. Um campo onde o amor pode tocar, onde a intuição pode guiar, onde a vida pode se revelar. Se você chegou até aqui, se permitiu ouvir cada palavra, sentir cada ideia, respirar cada pausa, já começou a se render, já começou a se escutar, já começou a voltar. A libertação não virá de mais uma técnica. Ela virá do momento em que você parar de lutar contra si mesmo, quando parar de se dividir entre o que sente e o que acha que deveria sentir. Quando você se olhar com compaixão e disser, eu me aceito aqui e agora exatamente como estou. Nesse instante, algo se solta, algo se abre e a energia começa a se movimentar. Porque onde há aceitação, há fluxo. Onde há presença, há liberação. Onde há verdade, há cura. E essa verdade está em você. Sempre esteve. Silenciosa, paciente, esperando que você parasse de correr para fora e voltasse para dentro. Não para se consertar, mas para se lembrar. Lembrar que a sua luz não depende de esforço. Ela só precisa de espaço, ela só precisa de permissão. Respire fundo agora. Traga sua consciência para dentro do seu corpo. Sinta o chão sob os pés, o ar nos pulmões, a batida do seu coração. Você está aqui, você está vivo, você está presente. E isso basta. Não há mais nada a fazer. Só ser, só permitir, só estar. Se algo dentro de você se moveu com esse conteúdo, se em algum momento você se sentiu visto, acolhido ou tocado por essas palavras, saiba, isso não é por acaso. Sua energia reconheceu algo verdadeiro, e só esse reconhecimento já é o início de um desbloqueio. A alma desperta quando é escutada, e agora você não está mais no mesmo lugar de antes. O canal Energias do Invisível existe para isso. Para te lembrar daquilo que o mundo muitas vezes faz você esquecer, que há vida além da matéria, que há mensagens nas sensações silenciosas, e que tudo começa pela energia que você carrega. Aqui, cada vídeo é um portal, um convite para voltar a sentir, voltar a habitar o agora, voltar a ser inteiro. Se esse vídeo falou com você, compartilhe. Não apenas por mim, mas por quem talvez esteja vivendo em silêncio o mesmo que você sentiu. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque os próximos conteúdos vão continuar aprofundando temas que mexem com o invisível, mas transformam o visível. E eu quero que você caminhe junto nessa jornada. Você não está sozinho, e sua energia nunca esteve perdida. Ela só precisava de espaço, de escuta, de permissão. A partir de agora, escolha a si mesmo com mais verdade, sinta com mais coragem, viva com mais presença. E lembre-se, quando você se reconecta com sua energia, tudo ao seu redor começa a mudar, de dentro para fora, como sempre foi, como sempre será. Alerta. 6. Sensação de peso no ambiente ou no corpo. Você já entrou em um ambiente e, de repente, sentiu o ar pesar? Como se algo invisível o envolvesse, dificultando até mesmo a respiração. Às vezes, essa sensação surge sem aviso, dentro da própria casa, no trabalho ou até em um momento comum do dia, sem nenhuma explicação aparente. Esse peso é real, e não apenas uma impressão emocional. É um dos alertas mais ignorados de que sua energia está em desequilíbrio ou bloqueada por influências externas.
Essa percepção é uma forma de inteligência energética que muitas vezes negligenciamos. Nosso campo energético é sensível e atua como um radar, captando as vibrações sutis ao nosso redor. Quando entramos em contato com locais ou pessoas carregadas de tensões, emoções reprimidas ou negatividade, nosso sistema energético responde, às vezes com dor de cabeça, fadiga repentina, irritabilidade ou aquele mal-estar difícil de explicar. Não se trata de superstição, mas de um mecanismo espiritual natural. Assim como o corpo físico sente calor, frio ou dor, o corpo espiritual também percebe e reage. A energia espiritual ao nosso redor e dentro de nós interage o tempo todo com os ambientes. E quando essa troca é negativa, nossa energia pode ser contaminada, gerando bloqueios que afetam até a clareza mental e o ânimo. Você já percebeu como uma simples conversa com alguém muito negativo pode deixá-lo esgotado? Ou como certos lugares, mesmo sem palavras, transmite uma sensação de tensão, desordem e peso? Isso acontece porque você está interagindo com campos vibracionais constantemente. Se não houver consciência e cuidado, essas trocas energéticas começam a drenar sua vitalidade. Um dos principais fatores que causam essa sensação de ambiente carregado é a ausência de limpeza energética. Assim como tomamos banho todos os dias, precisamos limpar também nossa energia. Ambientes onde há conflitos frequentes, discussões, pensamentos negativos ou tristeza acumulam vibrações densas. Essas energias se impregnam nas paredes, nos objetos, nos cantos da casa. E quando você entra ali, se conecta automaticamente com esse campo. O resultado? Um bloqueio energético silencioso. Mas essa percepção não é fraqueza, é um dom. Sentir o ambiente, perceber o que está fora de harmonia, é uma habilidade espiritual que pode ser fortalecida e utilizada como proteção. O primeiro passo é reconhecer o sinal. Pare, respire e observe. Sentir desconforto sem causa clara pode ser um alerta energético. Para lidar com isso, algumas práticas simples são muito eficazes. Imagine uma luz branca envolvendo seu corpo. Faça uma prece, uma mentalização positiva ou utilize recursos naturais como cristais, incensos suaves ou óleos essenciais. Essas ações ajudam a blindar seu campo e a reafirmar sua presença energética. Outro ponto fundamental é manter sua energia elevada. Pessoas com energia limpa e bem alinhada absorvem menos as energias externas. Isso se cultiva com bons pensamentos, gratidão, respiração consciente e autocuidado diário. Aqui entra o conceito de higiene energética. Assim como escovamos os dentes ou tomamos banho, é possível incluir pequenos rituais energéticos no seu dia a dia. Um banho com sal grosso e ervas, feito com intenção. Uma meditação ao amanhecer. Pisar na terra, sentir o vento, mergulhar os pés em um rio. Essas ações reconectam você com a natureza e ajudam a descarregar as cargas invisíveis que vão se acumulando. Não ignore os sinais. Quando o corpo e a alma gritam por leveza, é hora de agir. Esse desconforto é um convite para se respeitar, se proteger e reequilibrar sua energia. E quanto mais você pratica esse cuidado, mais clara fica sua percepção, mais forte sua proteção e mais leve sua vida como um todo. Lembre-se, você é feito de muito mais do que matéria. Você é energia, presença, energia. E isso não é só poético, é profundamente real. Ao cuidar da sua energia, você cuida da sua alma. Que tal fazer uma limpeza hoje mesmo? Acenda um incenso, abra as janelas, coloque uma música suave. Agradeça, deixe a luz entrar. Isso já começa a mudar tudo. Porque quando mudamos por dentro, o mundo ao redor também muda. Sua energia espiritual é sua casa mais sagrada. Proteja, honre e cuide dela com amor. Alerta 7. Falta de foco
e concentração. Sabe aqueles dias em que você tenta se concentrar, mas a mente simplesmente não colabora? Você senta para trabalhar, estudar ou até mesmo ler um simples texto e parece que tem uma nuvem na sua cabeça. Você lê, mas não absorve. Começa uma tarefa e, 5 minutos depois, já está distraído com outra coisa. Às vezes, até tarefas simples, que antes eram rotineiras, se tornam cansativas e difíceis de concluir. Se isso tem acontecido com frequência, pode ser um sinal claro de que sua energia está bloqueada. A falta de foco e concentração vai muito além de uma agenda cheia ou de noites mal dormidas. Claro, o cansaço físico influencia, mas, em muitos casos, essa dificuldade de se manter presente no agora tem uma origem vibracional. Quando nosso campo vibracional está sobrecarregado, desorganizado ou em desalinho, a mente sofre as consequências. E aí, o pensamento fica embaralhado, o raciocínio trava e a produtividade desmorona. Esse tipo de sintoma, muitas vezes, é confundido com preguiça, procrastinação ou até mesmo falta de força de vontade. Mas a verdade é que por trás dessa confusão mental pode haver um acúmulo de energias externas, preocupações que não são suas ou mesmo bloqueios emocionais que ainda não foram identificados. A energia estagnada impede o fluxo criativo, trava a intuição e bloqueia o raciocínio. É como se a mente estivesse tentando operar em meio ao ruído. E aqui entra a importância da cura energética, limpar esse campo sutil para que a mente possa reencontrar sua clareza. Outro ponto importante é que o excesso de estímulos também afeta o nosso campo energético. Vivemos conectados o tempo todo, redes sociais, notícias, mensagens, alertas, compromissos. Tudo isso vai se acumulando e criando uma espécie de poluição mental. E se não tivermos momentos de pausa, silêncio e reconexão, vamos nos afastando cada vez mais da nossa essência. E o resultado é uma mente inquieta e um bloqueio energético. Para recuperar o foco e reorganizar a mente, é preciso cuidar da energia. E isso começa com ações simples, porém poderosas. A primeira delas é se desconectar por alguns momentos ao dia. Pode parecer óbvio, mas poucas pessoas fazem isso de verdade. Desligar o celular, fechar a porta, sentar em silêncio por alguns minutos, respirar fundo. Esses pequenos rituais ajudam a interromper o fluxo caótico de informações e devolvem clareza ao pensamento. Outra dica valiosa é criar um ambiente energeticamente leve para trabalhar ou estudar. Evite acumular objetos desnecessários. Mantenha o espaço limpo e arejado. Sons suaves, aromas naturais, plantas e cristais também ajudam a purificar o campo vibracional do local. Quando o ambiente está leve, a mente responde melhor. A energia do espaço interfere diretamente na sua performance mental. E claro, a alimentação e o sono têm papel fundamental. Comer com mais consciência e dormir com mais qualidade ajudam a restaurar o corpo energético. Quando você está nutrido de forma integral, corpo, mente e espírito, a concentração volta a fluir. Além disso, é importante observar os horários em que sua energia está mais ativa. Algumas pessoas rendem mais pela manhã, outras à noite. Respeitar seus próprios ritmos é uma forma de honrar sua energia pessoal, uma expressão de autoconhecimento. Também vale a pena praticar atividades que tragam presença. Pode ser uma caminhada consciente, uma meditação guiada, ou até mesmo ouvir uma música que te faça sentir mais centrado. Essas pausas ajudam a limpar os resíduos energéticos acumulados no dia e preparam o terreno para um foco mais genuíno e estável. Quanto mais você estiver no momento presente, mais sua energia se alinha com sua verdadeira essência e mais fácil fica se concentrar. Um outro fator pouco lembrado, mas extremamente relevante, é a influência das companhias que mantemos.
Conviver diariamente com pessoas negativas, críticas ou excessivamente ansiosas pode sugar sua energia e bagunçar seu campo mental. Sem perceber, você entra no mesmo padrão vibracional e começa a reproduzir os mesmos estados mentais: irritação, distração, desânimo. Por isso, escolher com quem você compartilha seu tempo é também um cuidado espiritual e um passo essencial no seu processo de despertar espiritual. E quando não for possível evitar essas companhias, afinal, nem sempre temos esse controle. O ideal é reforçar sua proteção energética. Criar um campo de presença forte através de afirmações positivas, respiração consciente e visualizações de luz ajuda a manter sua mente estável mesmo em ambientes desafiadores. A mente, quando protegida por um campo vibracional equilibrado, se torna mais resiliente e menos vulnerável ao caos externo. É interessante perceber também que a mente precisa de estímulos criativos e inspiradores para funcionar bem. Quando você se permite fazer algo que ama, desenhar, dançar, escrever, plantar, cozinhar com amor, você ativa centros energéticos que estimulam a clareza mental e a conexão com sua espiritualidade. A inspiração é uma forma de cura. E quanto mais inspirado você estiver, mais focado você se sentirá. Por fim, entenda que a falta de foco não é um defeito, é um sinal, um chamado para reorganizar sua vida, seu ambiente, sua rotina e sua energia. É o seu campo energético dizendo que algo está em desequilíbrio, que sua vida parece travada. E ao invés de se culpar, o melhor caminho é acolher esse sinal e tomar atitudes práticas e energéticas para se realinhar. Quando você escuta sua energia, a mente naturalmente volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, o agora. Lembre-se, clareza é um estado energético. Quando sua energia está limpa, sua mente também se clareia. E você passa a enxergar com mais nitidez suas metas, seus caminhos e até aquilo que antes parecia confuso ou distante. Por isso, cuidar da sua energia é também uma estratégia poderosa de produtividade. Não se trata apenas de render mais, mas de viver com mais sentido e presença. Alerta. 8. Sensação de estar sendo observado ou acompanhado. Você já se sentiu observado, mesmo estando sozinho? Já teve aquela estranha sensação de que havia alguém por perto, mesmo sem ninguém visível ao redor? Essa impressão pode surgir de repente, como um arrepio na nuca, um calafrio no ambiente ou uma súbita inquietação sem explicação racional. E por mais que a mente tente negar, o corpo reage. Você olha para trás, verifica o espaço, tenta se distrair, mas algo dentro de você continua dizendo: tem algo aqui. Essa sensação é muito mais comum do que você imagina. E na maioria dos casos, não se trata de imaginação fértil ou medo infundado. Ela é um dos sinais mais claros de que o seu campo vibracional está em contato com presenças sutis. Espíritos desencarnados, energias de pessoas que passaram pelo ambiente, pensamentos densos ou mesmo entidades de baixa energia podem se manifestar dessa forma, sem serem vistos, mas fortemente sentidos. A espiritualidade nos ensina que tudo é energia. E assim como sentimos o calor do sol ou o frio do vento, também sentimos a presença de consciências espirituais, mesmo que de forma sutil. Quando sua energia está sensível ou enfraquecida, esse tipo de percepção se intensifica. Não é coincidência que esse tipo de experiência aconteça muitas vezes à noite ou em momentos de cansaço, tristeza ou fragilidade emocional. É nesses momentos que nossa defesa energética está mais vulnerável. Por isso, é essencial aprender a diferenciar. Existe a sensação de estar sendo observado por entidades positivas, como mentores espirituais e protetores, e existe a presença desconfortável de consciências em sofrimento ou desorientadas.
Ambas podem ser percebidas, mas produzem efeitos bem diferentes no nosso corpo energético. Uma gera acolhimento e paz, a outra, tensão, medo ou inquietação. A melhor forma de lidar com essa percepção é fortalecendo a sua energia espiritual. Quando você está vibrando em paz, amor e clareza, seu campo se torna um escudo natural. Entidades em desequilíbrio não se sentem à vontade em ambientes com alta energia. É como tentar entrar em um lugar onde não há afinidade. Por isso, manter seu ambiente limpo energeticamente e cultivar hábitos que elevam sua frequência é mais do que uma prática, é uma forma de proteção. Se você sentir essa sensação, respire fundo. Não entre em pânico. Feche os olhos por alguns segundos. Concentre-se na sua respiração e mentalize uma luz branca ao seu redor. Peça proteção espiritual. Use palavras como: eu me protejo com a luz do bem, com o amparo dos mentores e com a minha própria energia de amor. Essa intenção, por mais simples que pareça, tem poder. Ela reorganiza seu campo e bloqueia aproximações indesejadas. Além disso, observe em que momentos essa sensação aparece. É em certos lugares, ao encontrar determinadas pessoas, após consumir alguns tipos de conteúdos, seu corpo dá sinais e seu espírito também. Perceba os padrões. Muitas vezes, aquilo que consumimos, não só com o corpo, mas com a mente e a alma, pode abrir brechas no nosso campo. Filmes, músicas, ambientes densos, pensamentos negativos, tudo isso nos torna mais permeáveis a interferências sutis. Você não precisa temer o invisível, mas precisa respeitar e entender que ele existe. E mais, que você é um ser espiritual, sensível e poderoso. Quanto mais consciência tiver sobre suas emoções, pensamentos e atitudes, mais blindado estará contra qualquer energia que não esteja alinhada com sua luz. Às vezes, essa sensação de estar sendo observado também pode vir acompanhada de sonhos estranhos, insônia, sensação de cansaço ao acordar ou variações de humor sem motivo aparente. São pistas de que o corpo espiritual está recebendo estímulos durante o sono ou em momentos de menor vigilância mental. Por isso, fazer uma prece antes de dormir, ouvir uma música suave ou fazer uma respiração consciente pode fazer toda a diferença. A boa notícia é que, com prática, você pode desenvolver essa sensibilidade de forma saudável. Ela não precisa ser um peso ou um motivo de medo. Pelo contrário, pode ser uma grande aliada no seu processo de despertar espiritual. A sensibilidade energética é como um músculo. Quanto mais você cuida, exercita e respeita, mais ela trabalha a seu favor. Se você se identificou com esse alerta, não se assuste. Ele é apenas um convite, um chamado para que você fortaleça sua conexão com o invisível, não com medo, mas com amor. A espiritualidade não é distante, complicada ou inacessível. Ela é simples, direta e está o tempo todo ao seu lado. Basta estar presente para senti-la. E da próxima vez que sentir que tem algo te observando, lembre-se, pode ser apenas seu campo avisando que algo precisa ser limpo. Ou que um mentor está tentando se aproximar. Ou que você está ficando mais sensível. E isso é lindo. Porque sentir é o primeiro passo para transformar. Alerta 9. Desconexão com a natureza e com o momento presente. Você já teve aquela sensação de estar completamente fora do seu centro? De estar vivendo no automático, sem se dar conta do que está sentindo ou pensando? Como se estivesse desconectado não apenas das pessoas, mas também de você mesmo, da sua essência, da natureza ao redor. Essa desconexão profunda é um dos sinais mais claros de que sua energia está bloqueada. Quando você perde o contato com o momento presente, perde também a capacidade de sentir plenamente.
Sua mente começa a vagar entre o passado e o futuro, e seu corpo segue funcionando por reflexo, mas sem alma. É como se você estivesse fisicamente aqui, mas energeticamente ausente. Esse estado pode parecer normal, afinal, a correria do dia a dia nos força a esse modo automático. Mas ele cobra um preço alto. A falta de presença enfraquece sua energia, drena sua vitalidade, apaga seu brilho interior. E com o tempo, essa ausência de si mesmo gera ansiedade, tristeza, cansaço crônico e a sensação de que a vida perdeu o sabor. A natureza é o antídoto mais poderoso para esse tipo de bloqueio. Quando você entra em contato com a terra, com as árvores, com o som dos pássaros ou com o vento no rosto, algo dentro de você começa a se alinhar de novo. Seu campo energético reconhece a energia da terra, porque você faz parte dela. Somos natureza, e é nela que reencontramos nosso eixo. Estar presente significa se reconectar com o agora, e o agora é o único tempo onde a vida acontece. Não é no depois que eu resolver isso, ou no quando tudo estiver certo. É agora. É nesse instante em que você respira, sente e escolhe com consciência. O momento presente é a sua chave de acesso para a cura vibracional. Para desbloquear esse sinal, comece com gestos simples. Tire o sapato e pise na grama. Observe uma árvore por 5 minutos. Inspire o ar profundamente e ouça os sons da natureza. Diminua o ritmo, nem que seja por alguns segundos. Leve sua atenção para o corpo, para o coração, para o que está ao redor. Essas práticas ativam seu campo de presença e restauram sua frequência energética. E se você mora em uma cidade grande, sem acesso fácil à natureza? Tudo bem. Ela está presente em pequenas formas. Em uma planta no canto da sala, na luz do sol entrando pela janela, no céu que muda a cada instante. O que importa é a sua intenção de se conectar. É essa intenção que muda sua energia. Quanto mais você se aproxima da natureza, mais você se aproxima de si mesmo, porque ela nos lembra silenciosamente de quem realmente somos. Um ser espiritual vibrando em harmonia com o todo. Um canal entre o céu e a terra. Um pedaço da criação em forma humana, com a capacidade de sentir, amar, crescer e despertar. A desconexão com o momento presente também afeta sua capacidade de intuir, de ouvir sua voz interior, de perceber os sinais sutis do universo. É como se sua antena espiritual estivesse desligada. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil se torna ouvir sua alma. Mas a boa notícia é, você pode voltar a qualquer momento. Basta uma escolha, um gesto, um novo olhar para o agora. Voltar a viver com presença é um dos caminhos mais potentes para desbloquear sua energia, recuperar sua força interior e viver com mais clareza e propósito. Alerta 10. Bloqueio na criatividade e dificuldade em manifestar sonhos. Você já se sentiu travado, como se suas ideias não fluíssem mais? Já tentou começar um projeto, escrever algo, planejar um novo caminho e simplesmente nada? Como se a criatividade tivesse secado de repente e tudo o que antes parecia empolgante agora parecesse confuso, distante ou fora do seu alcance. Esse é um dos sinais mais silenciosos de bloqueio energético, a perda do fluxo criativo. A energia criativa é uma das manifestações mais puras da nossa espiritualidade. Criar é um ato divino. É quando colocamos no mundo aquilo que pulsa dentro de nós. Quando estamos vibrando alto, a criatividade é natural, leve, quase espontânea. As ideias vêm com clareza, o entusiasmo acompanha e sentimos prazer em realizar. Mas quando a energia está bloqueada, essa energia trava. A mente se torna um labirinto, o coração inseguro e o corpo sem impulso. Tudo parece mais difícil. Até tarefas simples exigem um esforço tremendo. E o pior, isso pode abalar profundamente a autoestima. Você começa a duvidar de si mesmo,
do seu talento, da sua missão. A criatividade está diretamente ligada ao seu centro de poder pessoal, o chakra do plexo solar, e ao seu centro de expressão emocional, o chakra sacral. Quando esses centros estão em desequilíbrio, é comum que a pessoa sinta estagnação, confusão, frustração e medo de se expressar. O corpo energético fecha as portas por onde as ideias deveriam entrar e fluir. Isso não acontece por acaso. Às vezes, o bloqueio criativo surge como uma proteção. Você passou por críticas, julgamentos ou situações que feriram sua autoconfiança. Outras vezes, é resultado de acúmulo de obrigações, pressão externa ou falta de espaço interno para simplesmente ser. E também pode surgir de um desalinhamento entre o que você está tentando criar e o que sua alma realmente deseja manifestar. A chave para desbloquear essa energia é reconectar com o seu propósito, com a sua verdade interior. Criar precisa vir do coração e não da obrigação. Quando você volta a escutar seus desejos mais profundos, sua criatividade se renova. Ela não precisa ser performática, perfeita ou grandiosa. Ela só precisa ser verdadeira. Às vezes, o primeiro passo é parar de tentar forçar, dar-se um tempo, respirar, fazer algo totalmente diferente, caminhar, desenhar sem intenção, ouvir música, cuidar das plantas, tomar um banho demorado. Atos simples que tiram sua mente do controle e devolvem o espaço à alma. Outra prática poderosa é escrever. Escreva livremente, sem censura, só para você. Esvazie seus pensamentos. Coloque no papel seus medos, suas ideias desconexas, suas vontades escondidas. Muitas vezes, é nesse exercício que você começa a ouvir de novo sua intuição, a escutar aquele sussurro criativo que vem de dentro. Lembre-se, você não precisa ser artista para ser criativo. A criatividade se manifesta em tudo, na forma como você resolve um problema, organiza sua casa, fala com alguém, sonha um novo caminho. Criatividade é energia em movimento, e quando você a bloqueia por medo, perfeccionismo ou excesso de controle, você impede que a vida flua. Voltar a criar é um ato de coragem espiritual. É dizer sim para quem você é. É confiar no invisível, no intangível, no potencial que ainda não se manifestou. É permitir que o universo se expresse através de você. Por fim, vale lembrar, os sonhos que você carrega dentro de si não foram colocados aí por acaso. Eles são pistas do seu caminho. E quando você começa a trilhar esse caminho com verdade, a energia volta a circular. A vida responde, as oportunidades surgem, as portas se abrem e o seu campo energético vibra em alinhamento com a abundância. Então, se você está vivendo esse bloqueio criativo agora, acolha, não se julgue, não se pressione, apenas escute. Crie um espaço de silêncio e amor dentro de você para que a inspiração possa voltar a morar. E quando ela voltar, receba com leveza, sem medo, sem autocobrança, apenas com gratidão. Você nasceu para criar, para manifestar, para transformar. Essa é a sua essência, e ela está neste momento pedindo passagem. Se você chegou até aqui, é porque em algum momento, algum desses sinais tocou algo dentro de você. Talvez tenha sido uma lembrança, uma sensação que você vem ignorando, ou simplesmente aquele clique de que está na hora de olhar com mais carinho para a sua energia espiritual. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, passamos por bloqueios energéticos. Eles não são falhas, são convites. Convites para parar, respirar, sentir e reconectar com o que realmente importa. Com o seu centro, com a sua energia espiritual mais elevada, com a sua essência. Desbloquear a energia não é sobre se tornar alguém perfeito.
É sobre se permitir ser inteiro. É sobre voltar para dentro, retomar sua força, honrar sua sensibilidade, resgatar a clareza, o foco, a leveza e a capacidade de manifestar seus sonhos com confiança e presença. Por isso, se algum desses alertas estiver ativo dentro de você, acolha. Não fuja, não se julgue. Use esse vídeo como ponto de partida para um novo ciclo de cura, expansão e verdade. E lembre-se, você nunca está sozinho. Aqui no canal Energias do Invisível, a gente caminha junto, compartilha conhecimento, intuição e ferramentas para você viver com mais autoconhecimento, prosperidade, equilíbrio e propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E claro, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Uma energia elevada pode transformar vidas, inclusive a sua. Até a próxima.